Meu nome é Sandra, tenho 49 anos e moro aqui no Rio Grande do Sul. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu cheguei endemoniada. Eu era um animal, porque eu tinha desejo de comer carne humana. Eu cheguei com vontade de tomar sangue das pessoas, com um casamento destruído. Era uma mulher frustrada, sofrida, rancorosa, vingativa, amargurada, uma pessoa que não sabia amar, uma pessoa que odiava tudo e todos, uma pessoa que não tinha convívio familiar. Na nossa juventude, minha e do meu marido, a gente já tinha brigas. Meu pai, na época, faltando um mês e pouco para o nosso casamento, reuniu a nossa família e a família dele e tentou todo o tempo que esse casamento fosse desfeito. E ele perguntou para o meu marido: olha, é a tua oportunidade, te livra. A tua vida vai ser um inferno na mão dela. É minha filha, mas ela não presta. Ela não presta. Tu vai sofrer ou ela vai acabar te matando. No meio dessa situação toda que eu vivia durante meu casamento, assim, de ser isolada, me apareceu um problema renal. Era um problema muito simples, aparentemente, e era um cálculo muito grande, só que eu tinha que fazer uma implosão. E esse médico fez esse tratamento, fez essa implosão, e eu não expeli o cálculo quando ele estava esfacelado. Deu errado. Em vez de eu colocar para fora, sugou para dentro e se alojou nas paredes do rim. Isso criou uma infecção muito grande, assim. Me dava muitas dores, eu fui internada várias vezes. Então, o meu sogro, na época, tentou para o lado espiritual. Então, ele me convidou para nós ir numa casa de encosto. Aí eu comecei a fazer muitos trabalhos, muitos. E aí eu comecei a carregar um punhal. Esse punhal, para mim, era o meu Deus. Eram as imagens que eu tive que carregar, eram os guias que eu colocava no meu peito, que eu tinha que usar o meu pescoço tapado de guia. Aquilo ali, as pessoas tinham medo de mim. E eu comecei a ver vultos, eu comecei a prever mortes na família, e aí eu fui mais em busca de mais uma casa de encosto. Chegando lá, eu tive que fazer um pacto com carne, onde eu ficava nua, pendurada numa esteira. Ele disse que ali eu estava sendo limpa. Tudo que eu estava sentindo ia ser curado através daquelas dores que eu estava colocando para fora. Só que aquilo ali começou a piorar. E aí eu fui numa outra consulta e o médico se apavorou quando ele viu que a infecção que eu tinha se espalhado. E ele disse: olha, tu vai ter que ir imediatamente para uma fila de transplante. Se é tão difícil hoje em dia a gente conseguir transplante de um rim, e eu passei a precisar de 2. E o desespero tomou conta. O desespero foi demais, porque a medicina não podia me curar. O melhor médico especialista que estava cuidando de mim na época, ele disse: não tem o que fazer. Tu precisa só tomar uma medicação que vai te manter viva até o transplante chegar. E eu procurava por Deus. Deus para mim era uma imagem que eu carregava. E aí, através desses trabalhos, eu comecei a ter vontade de comer carne humana. Eu olhava para as pessoas, eu tinha vontade de comer elas. Eu olhava para o meu marido dormindo, eu tinha vontade de me avançar nele, arrancar os pedaços. E eu comecei a ver que eu era um animal. Eu queria ter um controle sobre mim, para mim não me avançar nas pessoas. Eu tive a ideia de ir no açougue. E eu disse pro moço lá: moço, me dá uma carne bem suculenta. Uma carne bem vermelha, nova. E ele cortou aquela carne assim. Mas eu não tinha condição de olhar para aquele balcão, porque minha vontade era de atravessar os vidros. E aí eu pegava aquele embrulho daquela carne e ia rápido para casa. Pela rua, assim, eu já tremia, porque era uma vontade tão grande
de tomar um sangue, de comer aquilo. E aí eu chegava em casa, eu tirava aquele papel desesperado, assim. E aí eu me atracava naquela carne. E quando meus dentes atravessavam ela, que eu sentia um dente encostar no outro, eu comia aquilo, imaginando aquela pessoa que naquele dia eu tive vontade de morder. Era muito triste. A minha roupa ficava tapada de sangue. E eu devorando aquilo, comendo como se fosse um monstro. E aí, quando eu tinha um momento de lucidez, que eu olhava pra mim, assim, que eu me deparava toda suja, aquela sujeira, ela já estava dentro de mim. Era muito mais que fisicamente, de eu olhar e ver uma roupa suja. Aquela sujeira estava dentro de mim, estava na minha alma, estava no meu ser. Não adiantava tomar banho, não adiantava me limpar. Aquilo estava morando, fazia parte de mim. Eu conheci a Universal através de um convite que minha mãe viu e pela televisão. E eu disse para ela: mãe, pensa bem, mãe, eu já vou em tantos lugares dito forte. Eu já fui convidada para comandar um centro e não tive a minha cura. A senhora acha que uma igreja vai me ajudar, mãe? E ela disse: tu vai. Eu senti certeza, tem Deus naquela igreja. E quando eu cheguei na igreja, antes de eu chegar, eu manifestei uma quadra antes de entrar na igreja. E ela, não entendendo aquilo, ela correu até lá e chamou o pastor. E o pastor me buscou. E pela primeira vez eu dobrei meus joelhos para Deus. Pela primeira vez. E aí, primeiramente, eu pedi para Deus que eu queria minha cura. E Deus fez algo tão bom. Eu fui curada. Eu saí dali da igreja aquele dia tão leve. Uma leveza que fazia muito tempo que eu não sentia. E aí eu cheguei em casa. A primeira atitude que eu tive, eu me desfiz de tudo que eu tinha, de todas as imagens. Eu quebrei aquelas imagens, eu arrebentei aqueles guias, aqueles patuá que eu tinha. Eu me livrei de tudo aquilo, de velas, porque a minha casa era tapada de vela. Eu me desfiz de tudo aquilo. Aí foi tudo por etapas. Eu comecei a fazer as correntes. E aí eu fui curada. Eu tive a minha libertação. Mas eu quis ter, primeiro, depois de tudo isso que eu fui buscar, não adiantava eu ter a minha cura se eu não conhecesse o autor da minha cura. Eu quis conhecer a Deus. E no dia que eu tomei a decisão de querer a Deus, de buscar a Deus, eu cheguei decidida na igreja, decidida. E eu dobrei meus joelhos nos bancos da igreja e disse para Deus: eu sei que o Senhor existe, porque eu já sei que o Senhor me curou. E eu disse para Deus: meu Deus, eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer. E aí eu fui tão sincera para Deus naquelas minhas palavras, porque eu não sabia orar. Mas aí eu fiz a minha entrega. E Deus foi se declarando para mim. E Ele me falou. Ele me falou tão forte. Quando eu levantei, que eu fiquei de em pé no meu lugar. Eu não conhecia aquela pessoa, mas eu me agarrei nela. Era um amor tão grande. Aquilo, meu Deus do céu, explodiu dentro de mim. Aquela alegria, aquela limpeza. Eu já estava limpa. Aquela sujeira que eu tinha dentro de mim não fazia mais parte de mim. Era o meu passado que ficava ali quando eu me levantei. Hoje, depois que eu recebi o Espírito Santo, que eu tenho esse Deus morando dentro de mim, hoje o meu corpo, que era aquele corpo que eu usava, que respingava sangue, quando eu comia aquela carne, aquele corpo que eu carregava aquelas guias que não tinha nada para me oferecer. Hoje, depois de eu ter esse Deus morando dentro de mim, de eu ter recebido o Espírito Santo, eu não tenho mais esse desejo de comer carne.
eu não tenho desejo de suicídio, eu não tenho mais tristeza, não tenho amargura, eu não tenho solidão. Antes eu olhava para todos os lados, eu não sabia que Deus poderia estar comigo, mas hoje Ele está. E esse mesmo Deus que está aqui do meu lado nesse momento, está aí com você. E Ele vai transformar a tua vida, assim como Ele transformou a minha.